Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Kelvio, tá? Kelvio, eu sou o R3 de Medicina de Emergência aqui no Ceará. A gente vai falar inicialmente sobre manejo de via aérea no trauma, certo? É, Sem mais delongas, a gente vai começar falando. Eu sempre gosto de colocar essa imagem nas aulas, né? A via aérea no trauma é uma via aérea difícil simplesmente pelo fato dela já existir, né? Isso aqui é uma rotina do médico emergencista, manejo de via aérea. Então, sempre que eu tiver um paciente politraumatizado, eu tenho que encarar ele com uma via aérea difícil, certo? Então, o fato dele ser politraumatizado já é um preditor de via aérea difícil para mim, então sempre tenho que estar alerta em relação a isso, tá? Então, os desafios iniciais do manejo da via aérea no trauma primeiramente, não cair nas armadilhas de lesões distratoras, né? O paciente politraumatizado grave, às vezes ele tem lesões que são mais, entre aspas, feias do que graves, né? Lesões de extremidades, lesões por esmagamento, que não tem sangramento ativo, muitas vezes nos chamam mais atenção do que lesões mais discretas, porém com risco, com ameaça maior à vida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar alerta em relação a isso. Distorções anatômicas também já colaboram de forma negativa para tornar a via aérea difícil no manejo do politraumatizado. Então, sempre tem que ficar alerta para esses dois desafios que estão destacados na nossa imagem. Então, os pacientes com politraumatizados, muitos deles vêm com comportamento combativo durante a cena, seja no ambiente pré-hospitalar ou no ambiente intra-hospitalar. Então, isso já é uma dificuldade a mais no manejo da via aérea desses pacientes, né? Então, os pacientes vêm com ansiedade, esse comportamento combativo pode ser por hipóxia, por acidose, por hipotensão, hipocapnia. Então, aqui a gente tem uma dificuldade que é uma via aérea, além de anatomicamente difícil, na maioria das vezes, uma via aérea fisiologicamente difícil, né? Que a gente vai ter tempo de discutir um pouco mais adiante. Então, via aérea definitiva, via aérea com dispositivos menos invasivos também é uma consideração que deve ser feita, né? Os nossos pacientes politraumatizados, a gente pode iniciar o manejo da via aérea não necessariamente partindo direto para intubação, para uma via aérea cirúrgica. A gente tem que partir de dispositivos menos invasivos, né? Então, desde manobras de abertura, manobras manuais de abertura da via aérea, até oferta de oxigênio suplementar com cateter nasal, com máscara de alto fluxo, Venturi, enfim. Existe uma progressão, né? Então, cânula orofaríngea e nasofaríngea. Então, a gente vai progredindo até chegar na via aérea definitiva ou até mesmo na via aérea cirúrgica. Então, o manejo da via aérea parte desde da gente ter uma destreza grande no manejo desses dispositivos também menos invasivos, tá? A principal indicação de intubação no trauma, né, de via aérea definitiva no trauma, é a capacidade de manter a via aérea pérvia, seja por TCE, intoxicação exógena ou trauma de face. São as principais causas em que a gente vai decidir por ter uma via aérea definitiva no ambiente do trauma, ok? Então, como fazer? Né? Eu costumo colocar esse conceito de o ABC da via aérea no trauma, tá? Então, o A gente vai avaliar as lesões locais, então, lesões por inalação, trauma maxilofacial, lesões cervicais que podem evoluir com hematomas e obstrução da via aérea, lesão por inalação, grande queimado, né? É uma rotina dos centros de trauma. Então, temos que lembrar dessas lesões para avaliações locais, tá? Buscar sinais de comprometimento clínico da via aérea. Então, estridor, voz rouca, né? Pesquisa de fuligem na cavidade oral, tosse excessiva. Então, paciente com aquela respiração ruidosa, são sinais já que a via aérea está deteriorando para uma obstrução. Então, temos que nos antecipar no manejo dessa via aérea imediata. O B, né, da nossa mnemônica do ABC no manejo da via aérea. Avaliação de lesões cerebrais. Então, a gente precisa manter a via aérea pérvia, oxigenando adequadamente, para evitar o agravamento das lesões secundárias. Esse é o objetivo principal do tratamento do TCE, né, das lesões cerebrais. Então, prevenir hipóxia e hipotensão inicialmente, essa é a nossa prioridade, tá? Se a gente vai fazer isso com dispositivos menos invasivos, né, ofertando oxigênio só por máscara reservatória, às vezes só por abertura manual da via aérea, a gente já consegue manter um fluxo de ar adequado. Temos que buscar a otimização hemodinâmica dos nossos pacientes, isso é muito importante, seja com droga vasoativa, com hemoderivados, enfim, da melhor forma que a gente perceber que deve individualizar para cada um dos pacientes, e a escolha adequada das drogas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Caso a gente opte por fazer uma sedação ou então
um manejo de via aérea definitivo mesmo com uma intubação, tá? O C, a gente vai lembrar de chest, de tórax, né, e coluna cervical. Então, o uso do colar cervical, que geralmente os pacientes politraumatizados, quando vêm do ambiente pré-hospitalar, quase 100% das vezes vem com colar cervical, né? Então, a gente tem que suspeitar dos pacientes que têm trauma de alta energia, principalmente, de suspeitar de lesões cervicais, que vão também ter suas particularidades, a gente vai discutir um pouco mais adiante na aula. As lesões ameaçadoras à vida, que precisam ser revertidas imediatamente, né? Principalmente focado no tórax, nessa avaliação. Então, pneumotórax e hemotórax maciço, que a gente vai falar com mais detalhes na aula de trauma torácico. Então, a decisão de via aérea definitiva, caso seja optado por ela, né? Primeiro, a via aérea definitiva mais comum no paciente politraumatizado é a intubação orotraqueal. Então, e a decisão de intubar? Parte desses 3 critérios básicos, né? Então, a incapacidade de manter ou proteger a via aérea, que é a principal indicação no paciente politraumatizado, a gente já discutiu aqui antes, principalmente por TCE. O segundo critério, a incapacidade de ventilar ou oxigenar. Então, a gente tem que lembrar os pacientes que têm insuficiência respiratória por politrauma, trauma torácico grave, né, pneumotórax, hemotórax, como a gente citou aqui. E o terceiro critério é a evolução, o desfecho clínico desfavorável, né? Os pacientes, por exemplo, com lesão por inalação, grande queimado, os pacientes com hematomas cervicais que evoluem rapidamente para a obstrução da via aérea, são pacientes que a gente muitas vezes decide por manter a via aérea definitiva, de forma de prevenir uma via aérea obstruída logo adiante. Conceito importante, o que é que intubar com sucesso, né? Intubar com sucesso é manter o máximo a fisiologia do paciente. Então, eu vou fazer esse procedimento fazendo drogas, enfim, otimização hemodinâmica para manter o máximo a fisiologia, mexer o mínimo possível na fisiologia do paciente. Então, durante todo o procedimento de intubação, o paciente precisa ter uma oxigenação adequada, manter uma saturação acima de 90%, e manter também a pressão arterial sistólica sempre acima de 90%. Tá? Qualquer alteração mínima que seja na fisiologia desses 2 critérios, a gente aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade, aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumentando também o tempo de internação hospitalar. Então, às vezes a gente pode achar que é uma besteira, mas são pequenos detalhes que a gente precisa tomar cuidado para não alterar essa fisiologia, certo? Então, fazer um posicionamento adequado do paciente no momento da intubação, a gente sempre se pergunta, né? É possível perder tempo em melhorar isso? Tá? Então, é sim, né? Desde que a via aérea não seja imediata, a gente sempre precisa perder esse tempo, entre aspas, né? O posicionamento, a gente sempre costuma discutir na medicina de emergência, é em torno de 80% a 90% do nosso procedimento de intubação ou de manejo de via aérea definitiva. Então, isso comprovadamente aumenta a taxa de sucesso, aumenta a melhora da oxigenação, e sempre devo lembrar das manobras menos invasivas, né? Então, o que eu fiz antes do meu procedimento de intubação? Será que simplesmente fazer uma manobra de abertura manual da via aérea, esse paciente não melhoraria a oxigenação, melhoraria o nível de consciência dele, porque na verdade ele estava sonolento, porque estava hipoxêmico? Então vamos lá, sempre lembrar de manejar a via aérea do menos invasivo para o mais invasivo. Tá? Então aqui só um slide mostrando o posicionamento adequado dos pacientes, né, para procedimento de intubação. A gente sempre tem que fazer esse alinhamento dos eixos, né, para que o pavilhão auricular fique alinhado com a linha do externo, né? Esse é o posicionamento adequado para realizar o procedimento de intubação, seja no ambiente pré-hospitalar, seja no ambiente intra-hospitalar. Qual a técnica de intubação ideal, né, para um paciente politraumatizado? A gente tem a intubação de sequência rápida, a intubação de sequência prolongada ou atrasada. A gente tem um COB, né, que é a intubação facilitada com ketamina, intubação acordado. Coloquei essas quatro técnicas que são as mais comuns, né, que a gente tem um maior acesso, tem uma maior facilidade em utilizar, mas a resposta para essa pergunta, aí você fica nessa, né? E eu nem sabia que existia tanta coisa diferente assim, né? O que a gente costuma ver nos livros é que geralmente a sequência de intubação rápida, a intubação de sequência rápida é o mais comum, é o mais utilizado e muitas vezes é colocado como técnica única, né? Então a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente que os pacientes no ambiente de trauma, eles trazem muitas particularidades e a gente precisa realmente individualizar. Será que eu posso usar a sequência rápida para todo mundo? Será que não é melhor utilizar uma sequência atrasada ou intubar o paciente acordado? Enfim, a gente vai ter um pouco de tempo para discutir isso mais adiante. Então a resposta para a nossa pergunta é depende,
né? Todas as técnicas têm as suas melhores indicações, tá? Então, tudo isso vai depender de como o meu paciente vai se apresentar, o estado hemodinâmico dele, aqueles pacientes combatíveis lá que a gente falou no começo, eles podem ser facilitados com outros tipos de técnicas. Então, tudo isso vai depender de como o meu paciente vai se apresentar, tá? Nessa fase de preparação do procedimento é fundamental, sempre tem que lembrar da possibilidade de via aérea difícil. O paciente politraumatizado é um paciente com via aérea difícil e ponto final. Os planos de resgate têm que estar bem estabelecidos, né? Nossa maratona de via aérea, a gente discutiu bastante sobre isso. O material necessário para o procedimento, as medicações, o acesso venoso, a monitorização é fundamental que esteja bem adequada para o procedimento, os acessos venosos e as drogas e os tubos que a gente vai utilizar. Lembrar da pré-oxigenação, a pré-oxigenação fundamental para o manejo da via aérea no politraumatizado, né? Paciente politraumatizado grave tem distorções anatômicas, como eu falei, tem lesões torácicas associadas, tem o estado hemodinâmico alterado. Então, pré-oxigenar esse paciente de forma adequada é fundamental para reduzir a chance de alterar a fisiologia desses pacientes, certo? Então, a otimização peri-intubação também é um ponto fundamental nesses casos, corrigir os parâmetros hemodinâmicos anormais. Então, a incapacidade de pré-oxigenar, como é que eu vou fazer isso, né? Será que pré-oxigenar só com bolsa, válvula, máscara vai dar certo? Ou eu preciso de um dispositivo, por exemplo, de uma ventilação não invasiva, né? Preciso utilizar uma técnica de sequência atrasada para o paciente ficar um pouco mais tranquilo e permitir uma oxigenação adequada? Então, reverter causas reversíveis antes da intubação, né, da definição da via aérea. Então, tamponamento cardíaco, eu preciso fazer pericardicentese, as acidose metabólica grave, pneumotórax, choque hemorrágico. Enfim, eu preciso tomar essas medidas de forma a evitar o choque refratário ou o colapso circulatório que acontece no pós-intubação, tá? Então aqui a gente tem só um artigo mostrando um conceito importante, que é o conceito de choque index ou choque index modificado, né? Isso é um preditor de mortalidade, um preditor de hipotensão pós-intubação, tá? Então só lembrar que o choque index é essa razão entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Os pacientes que têm um choque index acima de 0,9 nessa relação, na chegada no departamento de emergência, 4% deles, durante a intubação, evoluíram para PCR. Então, é um conceito que aumenta a mortalidade. As características da peri-intubação, hipoxemia, hipotensão, estão associadas aos pacientes que apresentam um choque index maior do que 0,9. Tá? Então, 0,8, 0,9 a gente já tem que ficar alerta. Então, só lembrando, o choque index é a relação entre a frequência cardíaca do paciente e a pressão arterial sistólica. Então, o choque index, muitas vezes, o paciente às vezes está com a pressão normal. Lembrar que hipotensão é um sinal tardio de choque. E a gente, como emergencista, no departamento de emergência, não pode esperar que o paciente se apresente hipotensão. A gente precisa diagnosticar o choque com antecedência para que o estado hemodinâmico seja revertido o mais rápido possível. Então, eu realmente tenho tempo para fazer isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Desde que o paciente não tenha uma via aérea imediata, que a via aérea imediata o paciente está parado ou está quase parando, né? Então, um estado não responsivo, que não reage nem resiste à laringoscopia, parada respiratória ou cardiorrespiratória. Esses pacientes realmente têm condições extremas, pré-parada cardíaca, que não vão nos permitir a ter esse tempo para a preparação adequada que a gente está discutindo. Então, esses pacientes realmente precisam de uma via aérea definitiva imediata, né? E até mesmo a gente tem umas discussões sobre realmente precisa de uma via aérea definitiva. Às vezes a gente tem um dispositivo supraglótico, por exemplo, que é uma via aérea avançada, que muitas vezes já nos permite manejar esses pacientes da via aérea imediata, né? Então depende da situação em que a gente vai estar se apresentando. Então, durante o manejo da via aérea no paciente politraumatizado, quais as melhores drogas, né, para a gente utilizar? Primeira delas, diria que é o carro-chefe no departamento de emergência, a ketamina, né? Então, a dose mais utilizada, 1,5 por quilo. Coloquei alguns dados sobre a droga aqui, só para a gente ter depois para uma pesquisa, enfim, para discutir. É a droga mais cardioestável, cardiopositiva. Coloquei destacado aqui com esses asteriscos para a gente lembrar. Os pacientes que estão chocados com baixa quantidade de catecolamina endógena, muitas vezes a ketamina, a gente fazer essa dose cheia, a gente vai perceber esse efeito meio que reverso do que colocam nos livros, né? A gente vai ver que ela contribui muitas vezes para o choque, vai causar vasodilatação. Então,
a gente precisa sempre individualizar os pacientes. Então, ele tem um efeito broncodilatador, redução da pressão intracraniana, isso é um fato importante, é uma coisa mais recente que a gente tem, né? Muitas vezes a gente não utilizava ketamina pensando que poderia aumentar a pressão intracraniana nos pacientes com trauma crânioencefálico, e isso já cada vez mais nos estudos tem se provado que o contrário é que acontece. Então, causa analgesia, anestesia, amnésia, então é uma droga excelente, além de diminuir o consumo cerebral de oxigênio. Então, coloquei esse artigo aqui que foi publicado recente no Critical Care em 2021, né? Falando sobre a ketamina no manejo do TCE, tá? Então, aqui a gente tá destacado aqui embaixo, né? Que existem cada vez mais evidências de que a ketamina não aumenta a pressão intracraniana e, pelo contrário, né? Acaba que causa uma redução da pressão intracraniana, tá? Então, cada vez mais isso está se fortalecendo. Então, não existe mais essa de que ketamina é contraindicado no manejo do TCE, tá? Que o TCE está muito em evidência no ambiente do politraumatizado grave. Então, coloquei mais uma vez para destacar que a ketamina não aumenta a pressão intracraniana com piora de desfecho neurológico. O objetivo do paciente vítima de trauma é esse, né? Principalmente quando tem lesão cerebral envolvida, lesão do sistema nervoso central. É a gente não causar lesão secundária, prevenir as lesões secundárias. Então, não é fazendo ketamina que a gente vai fazer isso. Então, lembrar dessa informação que é fundamental para o manejo da VL nesses pacientes. Coloquei aqui também o Propofol, né, que no contexto dos pacientes de trauma, que estão estáveis hemodinamicamente, principalmente os pacientes que têm TCE puro. É importante lembrar disso, né? O Propofol tem um efeito vasodilatador importante, então causa muita hipotensão, às vezes causa muita depressão miocárdica, pode contribuir para a instabilidade hemodinâmica. Então, é uma medicação que é segura no paciente neurocrítico, porém, paciente que não está chocado, né, que não tem um choque instalado, que não tem outras lesões além da lesão do sistema nervoso central. Então, está bem claro que a indicação em pacientes estáveis é excelente para os pacientes com sinais de hipertensão intracraniana, aqueles pacientes que estão muito hipertensos, né, sem sinal de choque instalado, e é a droga de escolha para a sedação contínua desses pacientes no pós-intubação. Então, a gente tem que lembrar disso. Bloqueador neuromuscular, a gente tem classicamente a succinilcolina nessa dose de 1,5 a 2 mg por quilo, um início de ação mais rápido, duração rápida também, né? Principais contraindicações, e isso causa muita confusão durante o manejo dos pacientes vítimas de trauma. A gente tem a principal contraindicação da succinilcolina, a hipercalemia no momento da intubação. E aí a gente tem duas situações, né, que são as lesões por esmagamento, o grande queimado, que é muito comum no ambiente vítima de trauma. E as pessoas às vezes se sentem um pouco inseguras, né, que o livro lá de via aérea coloca que a succinil é contraindicado nessas duas situações. E aí a gente tem um detalhe importante. Succinil é contraindicado em grande queimado e esmagamento, desde que essas lesões tenham acontecido há mais de 72 horas. Então, se eu acabei de atender um grande queimado, acabei de atender um esmagamento, eu posso usar a medicação sem nenhum problema, tá? Sem risco de aumentar o potássio, sem causar hipercalemia grave a ponto de causar uma arritmia ventricular ou então evoluir para PCR. Ok? Então, essa informação é importante. Lembrar, grande queimado, lesão por esmagamento, os AVCs, né, ou lesões medulares, a gente só contraindica succinil se for acima de 72 horas. Um outro bloqueador neuromuscular, e aí o acesso já não é tão fácil, né? No ambiente pré-hospitalar a gente não utiliza muito, o rocrônio está pouco disponível ainda, mas dentro do intra-hospitalar a gente já consegue ter acesso. A dose essa dose entre 1 e 1,2, o tempo de ação se aproxima do ideal, né, que é o da succinilcolina. Tem um agente antídoto, que é esse Sugamadex, e a principal contraindicação é só a anafilaxia. Então, também é um bloqueador neuromuscular seguro para o manejo da via aérea no trauma. Então, lembrar dos pacientes com sinais de hipertensão intracraniana. Coloquei destacado aqui para a gente lembrar que o TCE é muito importante, na verdade é uma doença muito prevalente dentro do ambiente de trauma, né? Então, esses pacientes a gente precisa evitar a resposta simpática da laringoscopia. E aí é um tema polêmico, né? O uso dos opioides, muitas vezes, o uso de lidocaína para intubação durante o manejo do TCE. Porém, apesar dessa grande polêmica, né, a gente só precisa raciocinar no seguinte caminho, né? Essas drogas não são uma regra para o manejo da via aérea, para intubação essencialmente, né? A gente precisa individualizar que esses pacientes que se beneficiam da inibição da resposta simpática,
a gente pode ter essas alternativas, como, por exemplo, a lidocaína, o próprio fentanil. A gente tem o alfentanil, que é outro opioide de ação mais rápida. Na verdade, até tem uma farmacodinâmica, farmacocinética até mais adequada para o ambiente da emergência. Então, a gente precisa individualizar. O que a gente tem que lembrar é, paciente com TCE grave, sinal de hipertensão intracraniana, pacientes, por exemplo, com suspeita de lesão de aorta, né, lesão de grandes vasos, que estão muito hipertensos, a resposta da laringoscopia simpática precisa ser inibida, e aí a gente tem as alternativas dessas drogas para utilização. Então, qual é o papel do ambiente pré-hospitalar, né, no manejo do trauma? Muitas vezes, o ambiente, a equipe de saúde do pré-hospitalar é quem vai atender o trauma inicialmente, né, muitas vezes na rua, às vezes no pré-hospitalar fixo, né, que são as UPAs que a gente tem disponível. E aí, o pré-hospitalar é um grande desafio, né, não se engane, né. Primeira coisa, a localização, os fatores ambientais. Então, aqui a gente tem nessa primeira imagem, por exemplo, no meio de uma rodovia, um paciente que acabou de sofrer um politrauma grave, e aí, olhando só para essa imagem, a gente já consegue ver inúmeras dificuldades, né? Um ambiente escuro, chovendo, sujo, com outras pessoas ao redor atrapalhando o atendimento. Então, sempre lembrar que o ambiente pré-hospitalar vai ser um desafio, né? Nessa segunda foto aqui, um atendimento que eu realizei, né, no SAMU aqui de Fortaleza. A gente vê que um atendimento foi a colisão entre dois VLT, né? Olha a altura que o atendimento foi realizado, né? A gente subiu mais ou menos uns 6, 7 metros de altura ali. Então, já é um desafio por si só, né? E aí a gente teve que fazer o manejo da via aérea de uma das vítimas que ficaram presas nas ferragens. Não necessariamente evoluímos para a necessidade de uma via aérea definitiva, mas a gente teve que fazer oxigenação, fazer sedação, fazer abertura manual da via aérea. Então, isso foi um grande desafio, porque a gente acabou tendo que fazer isso dentro do trem, que estava a 7 metros de altura após uma colisão. Então, lembrar do ambiente pré-hospitalar é um desafio gigante o manejo da via aérea nesses ambientes, tá? Então, só aqui mostrando mais algumas fotos do atendimento, né? Como é que o paciente desceu, o acesso da equipe. Então, o trabalho em equipe é fundamental, né? Corpo de bombeiros, Defesa Civil, enfim, AMC para sinalização das vias e o local onde tinha acesso das ambulâncias. Então, a localização, os fatores ambientais, não é um ambiente confortável, principalmente para manejar a via aérea, né? Então, nosso ambiente confortável, muitas vezes controlado, é o interior das ambulâncias, né? Que, na verdade, é um ambiente apertado, com pouco espaço para você conseguir ter acesso à via aérea muitas vezes. Porém, se você tiver condição de levar para dentro da ambulância, ou muitas vezes deslocar até o hospital, talvez tenha até um benefício melhor, você consegue se adequar e cumprir cada uma dessas etapas que a gente falou. Só colocando aqui algumas técnicas de intubação no pré-hospitalar, né? Intubação no solo, quais são as melhores posições, as melhores técnicas, né? A gente tem esse decúbito lateral esquerdo, essa posição de 3 apoios com o joelho no chão, ou então a posição do atirador, né? Que é a mais comum, que a gente costuma utilizar com maior quantidade no pré-hospitalar, certo? E aí vem uma pergunta, né? É uma decisão difícil no ambiente pré-hospitalar. Quando é que eu devo esperar para uma via aérea avançada no intra-hospitalar, né? Isso é uma pergunta muito comum para a equipe de saúde que trabalha no ambiente do pré, tá? Então, essa decisão passa por esses cinco avaliações, né? Primeiro, considerar o treinamento da equipe. Isso é fundamental. Será que a minha equipe tem capacidade de obter a via aérea definitiva desse paciente? O deslocamento até o intra-hospitalar é um deslocamento muito prolongado? Será que eu vou demorar horas para chegar? Ou será que eu vou chegar em 5 minutos? Então, será que não é melhor eu deixar para intubar esse paciente lá dentro da sala de reanimação do meu hospital de trauma, por exemplo? Então, é uma decisão difícil que a gente precisa ter critérios de avaliação para definir isso. Então, existem condições de manter boa oxigenação e a permeabilidade da via aérea com dispositivos não invasivos? Será que eu passar a máscara laríngea eu consigo oxigenar bem, mantendo a otimização hemodinâmica do meu paciente, que é o nosso objetivo, né? Então, a abertura manual da via aérea, a questão de colocar uma cânula orofaríngea, por exemplo, com um dispositivo de oxigênio suplementar. Então, meu deslocamento é a 5 minutos e eu consigo oxigenar bem, manter uma pressão adequada. Então, será que não é melhor levar para o dentro do intra-hospitalar? Então, a condição clínica do meu paciente permite que eu espere? Ou será que o meu paciente tem um hematoma cervical volumoso, que está em expansão, e em menos de 30 segundos a via aérea dele vai fechar?
Então, isso eu tenho que considerar. Ou será que o meu paciente está sonolento porque tem um sangramento intraabdominal, que só vai ser resolvido dentro do intra-hospitalar? Olha como as coisas são diferentes, né? Então, esse paciente, é muitas vezes melhor que eu consiga manter a oxigenação com dispositivos menos invasivos e leve ele para dentro do intra-hospitalar para o tratamento da lesão definitiva. Então, os pacientes que têm deterioração clínica rápida, têm um alto risco no transporte, a gente também precisa fazer essa consideração. Então, realmente é uma decisão difícil. Coloquei algum desses critérios que a gente precisa colocar na balança para saber que decisão tomar no APH. Aqui só um trabalho mostrando a comparação da intubação no pré-hospitalar e no intra-hospitalar, né, em relação à mortalidade. Alguns serviços, esse trabalho foi feito no Reino Unido, na verdade, e viu-se que a intubação no pré-hospitalar está associada a uma maior mortalidade em comparação à intubação no intra-hospitalar. Então, no pré-hospitalar, a gente tem aqui 33% de mortalidade dos pacientes que foram avaliados e no intra-hospitalar, 28% de mortalidade. E aqui a gente tem que considerar algumas coisas, né? Primeira coisa, em muitos países de primeiro mundo, né, a equipe de saúde que faz o atendimento no pré-hospitalar, muitas vezes, digamos assim, não tem um treinamento adequado para fazer um manejo de via aérea definitiva, né? Às vezes é um paramédico, não desconsiderando a função do paramédico no atendimento pré-hospitalar, absolutamente, é um profissional importantíssimo, né? Mas muitas vezes, será que a equipe treinada está bem treinada para o manejo da via aérea definitiva, por exemplo? Diferente do ambiente pré-hospitalar aqui no Brasil, onde, por exemplo, a gente tem médico no suporte avançado, no SAMU, por exemplo. Então, esses profissionais estão capacitados para a abordagem da via aérea definitiva? Ou será que a minha equipe está mais treinada para dispositivos não invasivos? Então, tudo isso eu tenho que considerar no ambiente do pré-hospitalar. A gente tem aqui uma revisão sistemática, uma meta-análise, comparando a intubação no pré-hospitalar com a intubação no departamento de emergência. Mais uma vez mostrando que as intubações no pré-hospitalar, 48% delas evoluíram com pior desfecho, né? Uma taxa de mortalidade maior em comparação ao intra-hospitalar, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado. Logicamente, esses trabalhos foram feitos fora do país, como eu estou falando, e a consideração de qual profissional, de qual treinamento está sendo feito, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode extrapolar e dizer simplesmente que o pré-hospitalar não serve para nada, entre aspas, tá? Então, as particularidades do nosso país, por exemplo, a gente tem deslocamentos muito longos. Às vezes, o ambiente do próprio estado do Ceará, né? A gente tem a equipe do SAMU que desloca 5 horas, 6 horas com um paciente grave. Então, esses pacientes muitas vezes têm uma deterioração clínica rápida, então precisa de uma abordagem de via aérea definitiva realmente. E sem dúvida, muitas vezes isso muda a mortalidade desses pacientes, certo? Então, sempre lembrar de individualizar qual é o melhor momento para a abordagem dessa via aérea. Particularidades, para a gente finalizar, lembrar, trauma raquimedular, via aérea definitiva, os pacientes geralmente vêm com colar cervical ou estabilização manual da coluna, né? Então isso já causa uma dificuldade para o manejo da via aérea. A lesão neurológica secundária é uma lesão rara, quando associada à intubação, tem uma taxa menor que 0,03%. Então, assim, o fato de simplesmente você fazer estabilização manual, abrindo colar cervical no momento da intubação, isso pode acontecer sem dificuldade. O videolaringoscópio, em relação à taxa de sucesso, tem a mesma, na verdade, em relação à taxa de sucesso e mortalidade, tem a mesma evidência da laringoscopia direta, porém está associada a uma melhora da visualização da glote, o videolaringo, tá? Mas essa equivalência de evidência na taxa de sucesso muitas vezes está associada ao treinamento do videolaringo, né? Que não é uma técnica tão simples, na verdade, não é simplesmente o fato da gente estar vendo a imagem ali naquela telinha do vídeo que vai facilitar o meu procedimento. E aí a gente tem uma recomendação de, se for possível e você tiver treinamento, sempre utilize o BUGE, né? Que é um dispositivo para guiar a nossa intubação. Na maratona de via aérea também foi discutido com sucesso, né? Então, paciente agitado e não cooperativo, a gente já citou isso no início da nossa aula. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, esse paciente está agitado e ferido, ou ele está agitado porque está ferido, né? Isso é uma pergunta importante, tá? 62% dos pacientes que se apresentam dessa forma no departamento de emergência têm lesão estrutural do sistema nervoso central. Então, a gente tem que considerar a via aérea definitiva muitas vezes nessa situação. A intubação de sequência atrasada
sem dúvida, é a melhor técnica, nesse caso dos pacientes agitados, não cooperativos. E aí, muitas vezes esses pacientes têm que se deslocar no interior do hospital para fazer raio-x, fazer ultrassom, fazer tomografia de crânio, tomografia de tórax. E aí, imagina um paciente fazer uma tomografia agitado, tentando quebrar todo mundo, agredindo o profissional de saúde, muitas vezes porque está hipoxêmico, né, por causa das lesões que ele já tem. Então, será que não é melhor eu garantir a via aérea desse paciente para ele fazer todos esses procedimentos? Sem dúvida, a gente tem que considerar essa situação. O trauma maxilofacial, então, geralmente os traumas maxilofaciais vêm com obstrução por deslocamento posterior, então a gente tem as distorções anatômicas que foram citadas, tem sangramento volumoso na cavidade oral, então sempre lembrar de ter um aspirador ponta rígida para o manejo da via aérea no trauma, tá? Sangramento volumoso não resolve com sonda de aspiração. Então, muitas vezes você vai ficar com a sua visualização ali comprometida, caso você não consiga aspirar adequadamente. Os pacientes com trauma maxilofacial, pelo deslocamento da mandíbula, podem se apresentar com trismo, tá? Então, sempre lembrar de caprichar na dose do bloqueador neuromuscular na hora da intubação, certo? Dose máxima do bloqueador, seja succinil ou rocurônico, são as opções que a gente deu aqui para a utilização. Esses pacientes podem ter dificuldade na pré-oxigenação. Lembrar, dispositivo bolsa, válvula, máscara, a gente não consegue adaptar adequadamente, tem muito escape de ar pela anatomia distorcida. E aí, considerar a intubação acordada ou a via aérea cirúrgica, né? Então, via aérea cirúrgica nesses pacientes é uma coisa que a luzinha sempre tem que estar alerta na nossa cabeça, tá? Lembrar que a via aérea cirúrgica é obtida pela cricotireoidostomia, certo? Então, aqui no vídeo a gente tem só uma imagenzinha rápida mostrando uma crico cirúrgica, tá? Então tem uma palpação da membrana, como vocês estão vendo, né? Ele vai fazer uma incisão vertical, com o objetivo de abrir inicialmente a pele subcutâneo. Novamente ele delimita a membrana cricotireoide e aí ele vai entrar na via aérea, tá? Alargando o espaço para um lado e para o outro, né? Já um corte horizontal. Coloca o dedo para não perder o orifício que foi realizado, e aí vai ser uma técnica guiada pelo buge, né? Então ele passou o buge na via aérea e em seguida vai ser passado o tubo, tá? Então nesses pacientes com trauma maxilofacial, principalmente, é uma técnica que deve ser considerada, ok? Só finalizando, é isso a demonstração, só para a gente não esquecer, na verdade, no trauma, o melhor remédio sempre vai ser a prevenção. Certo? Então, manejo de via aérea no trauma era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. A gente está aberto para as perguntas ou dúvidas que possam ter surgido durante a aula.